Já passamos este bom tempo a orar e é sempre bom e proveitoso nós tirarmos um tempo de oração e às vezes fazemos as coisas diferentes e quem está lá em casa e que não veio não sabe o que fizemos aqui, a menos que nós digamos, mas é bom nós o tempo que passamos e vamos então passar ao nosso estudo da Palavra de Deus. Desde já uma boa noite também àqueles que nos ouvem lá em casa, cumprimentos também da nossa parte. Vamos passar ao estudo da Palavra de Deus e desta vez podemos então se calhar seguir para o capítulo 3, ainda que possa haver algum irmão que depois queira dar ainda um pensamento do verso anterior. Vamos seguir para o 3, porque o nosso irmão Alberto também vai começar no verso 1 do capítulo 3. E pedi então aos irmãos que, quem puder, ficar de pé para lermos a Palavra de Deus. E então, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e verso 1, que então diz o seguinte: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, ou novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui a palavra de Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, podem sentar-se, e depois, como nosso costume, o irmão queira dar um pensamento, seja ainda terminar o versículo anterior ou então seguir para o verso 1, esteja à vontade. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo das Escrituras, onde podemos adorar de fato ao Senhor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, agora capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que vem ser a Bíblia para você? Você que a carrega para cima e para baixo, ou tem na estante de casa, o que a Bíblia representa de fato na sua vida? Para alguns ela pode ser um documento histórico, para outros uma coletânea de sabedoria dos antigos. Alguns vão dizer que são lendas, mitos. Você sabe que a cristandade, o mundo, digamos, cristão, católicos, adventistas e tantos outros que professam ser cristãos. Esta cristandade, ela está cada vez mais caminhando para apostasia, afastamento da verdade. E cada vez mais, aos poucos, vão acrescentando elementos que vão afastando as pessoas
da palavra de Deus, da Bíblia, com novas versões, traduções, com novas revelações da arqueologia, tudo para desmistificar a palavra de Deus, levando você cada vez mais longe da verdade. Tudo isso em doses, digamos assim, homeopáticas, imperceptíveis. Quando você vai ver, você já foi longe e enganado demais por esta falsa ciência ou religião cristã que está aí fora. Digo tudo isso porque é verdade que nós precisamos ter convicções fundamentais sobre o que vem ser a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel, diz o apóstolo Paulo, para ensinar a Timóteo, que vai comandar uma igreja lá na cidade de Éfeso, na região da Grécia. É preciso que o verdadeiro crente em Jesus tenha a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E não apenas aquela que contém ditos ou apenas pessoas que dizem o que a palavra de Deus representa ou ela é. Os homens gostam de dizer aquilo que sentem ou julgam a palavra de Deus. Bom, vou ver se isso é digno de confiança. Vou analisar se é verdade ou não. Muitos entram nesta esteira de dar opiniões. Bom, isso aí aconteceu no primeiro século. Isso aí não é representativo para a nossa época agora. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. Está longe de uma vida moderna, tecnológica como a nossa. Isso não se aplica a mim. São conceitos de Paulo, um judeu. E tantas outras interpretações, sugestões, opiniões. E cada vez que ficamos acomodados, confortáveis, na nossa posição de julgar a palavra de Deus, e assim as pessoas procedem. Olha, se essa parte das Escrituras serve para a minha vida, eu vou aplicar, e assim caminham. Mas a palavra de Deus, ela chega até nós através da escrita. Deus organizou e selecionou pessoas, homens, durante a história, para escrever, para inspirar a sua palavra. E ela é toda a Escritura, palavra de Deus, sancionada até pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em Lucas 24, no verso 44, 46, quando na sua ressurreição encontra os discípulos de Emaús, caminhando para a cidade de Emaús. Disse-lhes então Jesus: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei dos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Percebeu você? No livro de Gênesis nós vamos encontrar Satanás mentindo para Eva. E muitos vão dizer, está vendo como pode ser palavra de Deus se Satanás está mentindo aqui e está aqui dentro deste livro. E outras palavras de homens iníquos, pecadores, gente do mal, registrada nas Escrituras. É a palavra de Deus ou ela apenas contém alguma seleção da palavra de Deus? Na verdade, não. Satanás não tem a palavra dele aqui. Na verdade, são os registros de Deus confirmando que Satanás mentiu. Isso dá testemunho da verdade e nos traz segurança de que, de fato, este livro é a palavra de Deus. Se não fosse assim, veja você que no Antigo Testamento, para citarmos, quantas vezes o povo escolhido de Deus, o povo que carregava e guardava, os guardiões da lei, muitas vezes está registrado aqui a sua falência, o seu pecado, suas falhas, seja de Abraão, de Moisés, de Davi. Se fosse ao contrário, é claro que os homens não iriam deixar registrar seus escândalos, Noé bêbado e tantas outras. Mas é a palavra de Deus mostrando quem é o Senhor e como está o homem em pecado.
Assim também poderíamos dizer dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Nos evangelhos, em Atos. Imagine então João conversando e escrevendo o seu evangelho. E Pedro atrás, olha, não vai contar aquela situação minha. Pedro negou, o outro duvidou. Muitos fugiram, se afastaram. Erraram. Tudo está registrado na palavra de Deus. Se eles tivessem que sucumbir, tirar, abstrair algum fato que fosse causar escândalo, já não seria a palavra de Deus digna de aceitação, porque eles estariam então manipulando as Escrituras, e o Senhor Jesus censurou os religiosos, os fariseus na época, em Marcos 7, no verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. O que fazer então em épocas de apostasia, onde as pessoas estão selecionando, adulterando as Escrituras? Em épocas de apostasia precisamos nos afastar da iniquidade. E quando a Bíblia fala de iniquidade, a maior de todas das iniquidades é negar, é fugir, é se afastar da verdade das Escrituras, da palavra de Deus. Que possamos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, ouvir e aplicar no nosso coração toda a verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Só quero partilhar um brevíssimo pensamento, também aqui no versículo 1 do capítulo 3, que é o desejo. Quem deseja, diz o apóstolo, o episcopado, deseja uma excelente obra. Quem manifesta de facto esse desejo, tem de facto o desejo de fazer algo que tem um valor incalculável, que é de uma importância tremenda. E por isso podemos perguntar quais são os nossos desejos. O que é que nós desejamos? Desejamos alcançar muita coisa nesta vida, muitos bens, mas acima de tudo, que os nossos desejos sejam servir o Senhor. Que o nosso principal desejo seja, de facto, servir o Senhor. Nós, por exemplo, quando perguntam aqueles nós que temos filhos, o que é que os nossos filhos, o que é que nós gostávamos que os nossos filhos, ou o que é que nós desejávamos que os nossos filhos fossem quando fossem grandes, eu nunca ouvi ninguém dizer: eu gostava que o meu filho fosse ancião, fosse diácono, fosse pastor, que tivesse responsabilidade na igreja. Eu nunca ouvi ninguém manifestar, nem eu próprio. A verdade é essa, nem eu próprio nunca manifestei pelo menos audivelmente, eu nunca manifestei. Mas o nosso desejo é sempre que os nossos filhos sejam doutores, advogados, tenham uma vida excepcional, que alcancem coisas fantásticas nesta vida. Esse é o nosso desejo. Mas desejar que os nossos filhos sirvam o Senhor, tenham responsabilidades na igreja, certamente, não sei, eu não quero dizer que ninguém o faça, porque estaria a ser injusto e estaria possivelmente a mentir, e não é isso. Mas a verdade, olhando àquilo que se passa na igreja, não se ouve nenhum pai, nenhuma mãe dizer: eu desejo que o meu filho, eu desejava que o meu filho fosse de facto um homem com responsabilidades na igreja, que servisse o Senhor, fosse ancião, fosse diácono, tivesse responsabilidades. Não se ouve. Mas, no entanto, nós investimos
há por vezes muito dinheiro para que os nossos filhos tenham um curso, investimos muito, fazemos sacrifícios tremendos, gastamos o que temos e o que não temos para que os nossos filhos tenham de facto um curso e pouco investimos para que os nossos filhos andem bem espiritualmente e desejem de facto alcançar a responsabilidade e tenham responsabilidades de facto na igreja. Mas o que é um facto é, como nós lemos, quem deseja, quem tem o desejo de servir o Senhor, de ter responsabilidades na igreja, quem manifesta este desejo, está a manifestar e a dizer algo que é de facto uma grande verdade. Porque ser ancião, ser diácono, não é ser servido, é servir. É servir o Senhor. Essa é a responsabilidade que temos, de facto, na igreja. E o que eu queria chamar, de facto, principalmente a minha atenção, a nossa atenção, é para o desejo dos nossos corações. Que os desejos dos nossos corações sejam elevados para o Senhor. E os desejos dos nossos corações em relação aos nossos filhos sejam também nesse sentido. Mas não fiquemos apenas pelo desejo. Façamos a nossa parte. Aquilo que de facto nos é possível fazer, não deixemos de fazer para que os nossos filhos sirvam o Senhor, tenham responsabilidades de facto na igreja. Investamos, é correto? Investamos nesse sentido para que os nossos filhos alcancem coisas grandes no Senhor e para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, na nossa passagem, no capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E eu quero deter-me na primeira parte do versículo que diz: esta é uma palavra fiel. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo dizer aquilo que eu quero dizer. Quando a Bíblia diz, quando lemos aqui o apóstolo Paulo dizer: esta é uma palavra fiel, significa que esta palavra é digna de toda a confiança. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Deus é digno de confiança. Quando a Bíblia diz que a própria Bíblia é fiel, é digna de confiança. Quando a Bíblia diz que eu devo ser fiel, eu devo ser digno de confiança. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para a palavra que merece toda a confiança. Este assunto é muito importante, vamos lá ver se eu consigo dizê-lo. Eu ainda hoje falava com alguém de Cristo e procurava mostrar isto, e tenho procurado mostrar isto quando falo às pessoas de Cristo. Quando nós evangelizamos, quando falamos de Cristo às pessoas, nós falamos de muita coisa, naturalmente, há muita coisa que nós abordamos. E às vezes tentamos convencer as pessoas, e nunca nos esqueçamos que convence é o Senhor, mas tentamos convencer as pessoas com vários argumentos, de várias ordem. O maior argumento que eu tenho utilizado quando evangelizo para falar com as pessoas é a Bíblia. O que eu digo às pessoas é: vocês às vezes poderiam querer ver uma coisa extraordinária, um milagre, uma coisa a acontecer, uma coisa fora do comum, para acreditarem. Epá, vocês precisam de olhar para a Bíblia. A Bíblia existe, é palpável, está aqui, ok? Tem capas, tem folhas, tem letras, tem frases. Leiam-na, estudem-na, e vocês vão descobrir que este livro não é um livro qualquer, é um livro divino, não é humano. A partir do momento que vocês descobrirem que este livro é divino,
Ele merece toda a confiança. Mas o trabalho está antecipado. É digna toda a confiança. E agora vai descobrir se é verdade ou não. A Bíblia diz, é digna toda a confiança. Agora vai descobrir se é verdade ou não. Eu sou crente há 50 anos. Lá estou eu a dizer outra vez que há 50 anos que sou crente. Há mais de 50 anos. Já ultrapassei os 50 anos. E nestes 50 anos de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, cada vez estou mais convencido que este livro é a palavra de Deus e é digna de toda a confiança. Portanto, o grande argumento que nós devemos utilizar às pessoas é, olha, peguem nisto com toda a reverência, peguem na palavra de Deus e vejam se ela é mesmo palavra de Deus. E vejam se não é digna de confiança. Há muitas maneiras de abordar isto. Isto não saímos daqui. Mas eu quero vos dizer o seguinte. A Bíblia não é meramente um livro que nós lemos. A Bíblia não é meramente um livro que nós lemos. E nós lemos este livro. Temos estado a lê-lo ainda agora neste estudo. A Bíblia é o único livro que nos lê a nós. Este livro é o único livro existente no mundo que lê cada um de nós. E quando eu digo que este livro nos lê, sabe o que é que eu estou a dizer? Que este livro é uma pessoa. Este livro tem vida. Este livro não é um livro como os outros. Os outros livros não têm vida. Este tem vida. Por isso é que é chamado Palavra Viva. Este livro tem vida. Não há nenhum livro que tenha vida. E outra coisa. Tem vida eterna, não é vida humana. Este livro é a palavra de Deus, que é eterno. Este livro tem vida. Portanto, quando nós dizemos que de manhã, quando nos levantamos, nos pomos de joelhos a orar, dizemos que estamos a falar com Deus e dizemos bem. Quando nós lemos a Bíblia de manhã, nós dizemos que Deus está a falar connosco e dizemos muito bem, porque este livro tem vida e Ele está-nos a ler e Ele fala connosco. Sabem que Deus está aqui. As palavras que eu vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo, têm espírito e vida. Este assunto é tão importante, que desde que começamos a estudar a carta a Timóteo, desde o capítulo 1, esta é a segunda vez que nós lemos. Esta palavra é fiel. A primeira vez, já se esqueceram, está no capítulo 1 e versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Toda! Como o nosso irmão Alberto disse há bocado e muito bem, a Bíblia não tem partes que é a palavra de Deus e partes que não é. Toda ela é a palavra de Deus. Ela é digna de toda a aceitação. E sabem quando o apóstolo Paulo está a dizer isto? Está a evangelizar. Ele está a falar do Evangelho. Ele está a dizer, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. O quê? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que a Bíblia... Eu ainda hoje falava com alguém do Evangelho e dizia, nós precisamos de saber o que Deus diz. Infelizmente as pessoas andam muito pelo que os outros dizem. O que as igrejas dizem, o que as religiões dizem, o que quem quer que seja diga. Não, nós temos que ir pelo que Deus diz. Se nós quisermos ser salvos, não vamos ouvir o Papa, nem vamos ouvir o sacerdote católico romano, nem o pastor protestante, nem o emir de não sei de onde, nem o patriarca de não sei de onde. Não é esses indivíduos que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir o que é que Deus diz. E sabem que esta palavra
é fiel, digna de toda a aceitação. O quê? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não há outro Salvador. As pessoas querem ajudar Deus na salvação e pensam que podem fazer alguma coisa. Tirem isso da cabeça. Não é isso que a Bíblia ensina. Se nós quisermos saber como somos salvos, temos que olhar para o que a Bíblia diz. O Salvador é Cristo e não há outro Salvador. Isto é um pequeno exemplo aqui, pegando aqui nesta passagem. Ok? E portanto, esta palavra é digna de toda a aceitação. É fiel. Podemos confiar. Quando a Bíblia diz que Cristo é o único Salvador, podemos confiar. E eu hoje falava com essa tal pessoa, eram duas, não era uma, mas concretamente estava-me a dirigir a uma em particular, e eu procurava mostrar como é que a palavra é digna de confiança. E contei-lhes a história que eu já contei aqui várias vezes, mas vou repetir mais uma vez, embora resumidamente e muito brevemente, do Régulo. O Régulo que vivia em Cafarnaum, que tinha o filho à morte. E soube que Jesus ia passar em Caná da Galileia. E dirigiu-se a Caná da Galileia. Fez 25 quilómetros. E conseguiu encontrar Jesus Cristo. Ele não tinha solução para o filho ia morrer. Encontrou o Senhor Jesus Cristo. E falou-lhe do problema do filho. E ele disse ao Senhor Jesus Cristo: vem depressa antes que o meu filho morra. Ele pensava que o Senhor Jesus Cristo tinha que ir fisicamente lá, deslocar-se 25 km para chegar ao pé do filho, se calhar tocar nele, para que o filho ficasse curado. O Senhor Jesus Cristo queria lhe mostrar uma coisa, que a palavra dele tem tanto poder quanto a presença dele. Estamos a falar desta palavra que é digna de toda a aceitação. Atenção ao poder dela. E o Senhor Jesus Cristo virou-se para ele e disse assim: olha, vocês padecem todos o mesmo problema, por outras palavras. Só acreditam se virem sinais, milagres. Ó Senhor, por outras palavras, disse o Régulo, não estás a chegar aí com conversa, estás a perder tempo, o meu filho vai morrer. O Senhor Jesus Cristo virou-se para ele e disse assim: vai, o teu filho vive. A palavra dele tem tanto poder quanto a presença dele. Vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz assim: e ele creu. Está em João 4, para quem quiser confirmar, está no versículo 40 e tal, se não estou em erro. E ele creu, o Régulo, creu na palavra que Jesus lhe disse. E foi-se embora. E depois a Bíblia diz que só no dia seguinte, a Bíblia não entra em pormenores, mas diz que no dia seguinte ele chegou a casa. E quando ele estava a se aproximar de casa, vieram os criados todos a correr: ei, teu filho vive, teu filho vive. E ele perguntou assim: a que horas é que isso aconteceu? Ontem, à hora 7ª. Hora 7ª no calendário judaico é 1h. A pergunta que naturalmente se faz é esta, porque a Bíblia não entra em detalhes, mas nós temos cabeça para pensar. Se foi à 1h e ele disse: epá, foi exatamente essa hora que Jesus me disse: o teu filho vive, e que o curou. Era 1h ontem. A pergunta é: porquê é que ele só chegou no dia seguinte? 25 quilómetros. Como eu tenho dito muitas vezes, eu sou fuzileiro. Sei o que é andar a pé no meio do mato. No mato. 25 quilómetros. Aquilo fazia-se em 4 horas. Mas pronto, o homem já tinha uma idade. Fazia em 6 horas. Às 7h estava em casa. Porquê que ele só chegou no dia seguinte? Mas se nos lembrarmos que ele era um Régulo, uma autoridade local, que aquelas autoridades locais eram simultaneamente chefe da polícia, presidente da Câmara, governador civil, juiz, um homem importante, tinha criados, eles vieram todos a correr. Aquele homem não foi a pé, aquele homem foi de cavalo, ou de carruagem. E portanto aquela viagem fazia-se numa 1h30, 2 horas. Foi à 1h, às 3 da tarde ele estava em casa. Porquê é que ele só chegou no dia seguinte? Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar. Talvez tenha encontrado família, ou aproveitou para visitar a família, ou autoridades locais, os colegas dele lá em Caná, ou amigos, não sei. Eu posso imaginar isto acontecer. Quem quer que fosse que ele encontrasse, encontrou de certeza gente lá. O que é que estás aqui a fazer? O que é que te trouxe cá a Caná? Porque não era todos os dias que se fazia essa viagem, não é?
E ele contava a história, olha, o meu filho estava a morrer e tal, ouvi falar de Jesus Cristo, que ele é quem é, o Messias e não sei o quê, e vim ter com ele e pedi-lhe para curar o meu filho. E ele curou. E parece que estou a ver o interlocutor do outro lado, fosse família ou autoridade local, ou quem quer que seja, um amigo ou conhecido, a perguntar assim, então, mas tu já viste o teu filho curado? Eu não. Então como é que sabes que ele está curado? E parece que eu estou a ouvi-lo a dizer assim, eu criei na palavra que Jesus me disse. Ah, pai, desde o bom tempo, ainda acreditas nisso? Queridos irmãos, eu creio na palavra que Jesus... Esta palavra é digna de toda a aceitação. E ele provou que é digna de aceitação. Porque ele converteu-se e ele creu naquilo que o Senhor tinha dito acerca do filho e só veio comprovar aquilo que tinha dito. Esta palavra... Isto para dizer que esta palavra é digna de toda a aceitação. Temos esta passagem, 1 Timóteo 1,15. Se é repetido uma segunda vez que este livro é digno de toda a aceitação, que é uma palavra fiel, é porque isto é importante, é porque isto é relevante, é porque isto nós devemos afirmar cada vez mais isto, e eu não preciso chegar ao céu para saber que estou lá. Eu não preciso de ver. Como aquele régulo, eu sei que estou lá sem ter visto nada, nem preciso de ver, porque eu creio na palavra, nesta palavra. Vocês precisam de ver com os vossos olhos que este livro é mesmo divino, mas isto só acontece estudando, lendo, conhecendo. É isto que eu recomendo. Mas depois, como se isto não bastasse, não é? No mesmo capítulo, pela terceira vez, no mesmo livro, pela terceira vez é dito que este livro é fiel. 1 Timóteo 4,9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. É o que está escrito em 1 Timóteo 4,9. 3 vezes. Parece quase o testemunho triplo do Deus Trino. Mas, ainda lemos na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Também diz, palavra fiel é esta. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Podem ter a certeza que eu vou morrer com ele. E podem ter a certeza que eu morrendo com ele, vou viver com ele. É uma palavra digna de toda a aceitação. E Tito, no capítulo 3, versículo 8, diz, fiel é a palavra, isto quero que de veras afirmes. Eu quero que de veras afirmes. Fiel é a palavra. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu quero só dizer o seguinte. Nós lemos que a palavra de Deus é fiel, desta maneira, nestes termos, que é uma palavra fiel, nas epístolas pastorais. A Timóteo e a Tito. Nós cada vez mais temos que ensinar os crentes na igreja a confiar, a conhecerem bem este livro. Porque só crentes que conhecem bem este livro e sabem que este livro é fiel, isto é trabalho pastoral, que é o que ele está a fazer. Só quem conhece isto assim é que está habilitado a poder enfrentar estes crentes lá fora e a falar-lhes de Cristo. O nosso grande argumento é este livro. Não é milagres, é este livro. Este livro é um milagre. E apetece-me dizer aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha. Isto é uma outra forma, isto que o apóstolo diz, palavra fiel, esta é uma palavra fiel, é uma outra forma, como se o Senhor Jesus Cristo dissesse, e Ele disse várias vezes, amém, amém. Isto é, na verdade vos digo. Na verdade vos digo. Literalmente é amém, amém. Para terminar, queridos irmãos, o que nos merece credibilidade sobre qualquer coisa, e particularmente sobre este assunto que ele agora vai falar na carta a Timóteo, que é o governo da igreja, o que merece credibilidade é o que a Bíblia diz. O que merece credibilidade sobre o governo da igreja é o que Deus diz na sua palavra. Não é o que dizem os seminários, não é o que dizem as igrejas por aí. E elas estão tão divorciadas do que Deus diz. Tão divorciadas. Ideias de seminários que estão completamente erradas. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Por exemplo, a palavra bispo, se alguém deseja o episcopado, está a falar dos bispos.
Nós depois vamos ver isso certamente com calma. Está a falar dos bispos. A palavra bispo, por exemplo, tem sido distorcida pela cristandade. O irmão Alberto falou acerca do que está a acontecer, é verdade. A palavra bispo tem sido distorcida pela cristandade. Sabem o que é que para a cristandade é um bispo? É uma autoridade sobre várias igrejas. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe uma autoridade humana sobre várias igrejas. Enquanto que hoje em dia nós temos um bispo para várias igrejas, e basta pensar aqui no bispo de Setúbal, em todo o distrito de Setúbal há um bispo para o distrito todo que tem muitas paróquias, não é? Para muitas igrejas. Na Bíblia haviam vários bispos para cada igreja. Vejam lá como isto distorceu tudo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, Paulo e Timóteo, capítulo 1, versículo 1, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Na igreja em Filipos estavam lá vários bispos. Quando Paulo mandou chamar os anciãos de Éfeso, eram vários, plural. A palavra bispo ou ancião é a mesma coisa. Depois vamos ver isto com calma, talvez. Mas quero chamar a vossa atenção para isto. Palavra fiel, digna de confiança, sobre o episcopado, é o que a Bíblia diz, não o que andam para aí a dizer. Espero que isto tenha ajudado a alguma coisa, que o Senhor nos ajude a todos. Bem, só antes de terminar, só queria acrescentar só uma pequena coisa, só para nós vermos ao que ouvimos acerca desta palavra é fiel, porque o nosso irmão Carlos mencionou que nesta epístola esta expressão aparece 3 vezes e é curioso nós vermos o contexto e o pensamento que queria deixar até mais para nos consolar e percebermos porque é que de facto esta palavra é digna de toda a aceitação. Na primeira vez que ela aparece, como foi citada no capítulo 1 e o verso 15, e se nós lemos assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E ele agora acrescenta que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E nós vemos aqui, uma das primeiras vezes que é mencionada, que ela é digna de toda a confiança, e que esta palavra é fiel, e ela é fiel para, de facto, nos salvar, para nós percebermos isto, que nós precisamos de ser salvos. Nós somos pecadores, e ela é digna de toda a aceitação e fiel, porque como nós lemos, ela lê-nos, e nós ouvimos muito bem, ela lê-nos a nós, e ela descreve exatamente o que eu sou. Eu sou um pecador que precisava de ser salvo. E ele acrescenta que Cristo Jesus, ou seja, que aquele que estava exaltado na sua humilhação, veio ao mundo para salvar-me a mim, porque eu sou um destes pecadores. E o apóstolo Paulo acrescentou dos quais eu sou o principal. E eu também, quando leio, eu também digo com Paulo, eu também sou o principal, porque eu não sou melhor do que ele e certamente, provavelmente, sou muito pior do que ele. E esta palavra é digna de toda a aceitação, como nós vemos nesta primeira parte, na primeira vez que aparece, digna de toda a aceitação para salvação. E nós percebermos que precisamos, que somos pecadores e que precisamos de ser salvos, e é esta palavra que descreve tudo isto. Não há mais nenhum livro na história que o faz. Podem ir a qualquer lado que duvido muito que encontrem. Esta segunda parte, que é nesta passagem que estamos a ler, é interessante porque vemos ela associada ao servo. Vemos ao episcopado e vemos que o episcopado, como o apóstolo Paulo diz e como nós ouvimos o nosso irmão José dizer, é relacionado à obra, porque o episcopado não é a pessoa a ser servida ou o bispo ser servido, é ele servir. Mas ela refere-se, e sabemos que ela aplica-se também a qualquer um que serve, qualquer um de nós, e principalmente os diáconos e bispos ou anciãos que têm uma responsabilidade maior, porque eles vão prestar contas a Deus perante o governo da Igreja. Qualquer obra que tem de fazer ou que tenhamos de fazer, nós temos de estar sempre conscientes de que esta palavra continua a ser digna de toda aceitação e que nós, em tudo o serviço que temos de fazer, temos de estar dependentes e temos de recorrer a ela, porque esta, de facto, é uma palavra fiel.
E a terceira, em que nós já ouvimos também, no capítulo 4, verso 9, se lermos um pouco atrás, vemos o apóstolo Paulo a dizer a Timóteo: rejeita as fábulas profanas. Porquê? Porque as fábulas profanas, ao contrário deste livro, elas são para rejeitar. Porque ele, como ele próprio descreveu, elas são profanas. E ele diz: rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo, notem agora, a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, disto que nós ouvimos. E esta palavra continua a ser fiel e digna de toda a aceitação no dia-a-dia, na nossa vida toda. E ele diz, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ainda há mais uma vida para vir. E nós, para quem acha que acaba tudo na morte, não. Aqui vemos o apóstolo Paulo a dizer, e o Senhor a dizer através dele, que nós temos a promessa da vida eterna, da vida presente e da que há de vir. Há mais uma vida que temos de viver, que não é aqui, é certamente com o Senhor. E a nossa vida e o nosso dia-a-dia, nós vemos que ela tem de ser para o Senhor e temos de ter em mente todos os dias da nossa vida, seja no serviço, seja no que for, ter em mente que esta palavra continua e sempre continuará a ser fiel e continuará a ser sempre digna de toda a aceitação. E ele depois diz, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. E nós é o que estamos aqui a fazer, a mandar estas coisas e ensiná-las, porque, como ouvimos, esta palavra é fiel e é digna de toda a aceitação. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e possamos ter em mente e recorrer a este livro que é maravilhoso. Eu não sou crente há 50 anos, porque nem sequer 50 anos tenho, mas os poucos anos que tenho de crente, se há coisa que eu posso dizer é que esta palavra de facto é fiel e é digna de toda a aceitação. Vamos então terminar com oração e pedir então que ficassem os irmãos de pé. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, porque de facto a tua palavra é mesmo fiel e ela é viva e ela lê-nos tão bem que ficamos impressionados do que é que não poderá ler nas nossas vidas, mas de facto temos aprendido que tem lido em tudo nas nossas vidas e ela é fiel, é digna de toda a aceitação, como aprendemos, e ajuda-nos a recorrer à tua palavra, porque de facto és tu a falar-nos através dela e ajuda-nos a termos sempre em atenção em todos os detalhes da nossa vida, não só para trabalharmos e falarmos a outros que precisam também compreender que a tua palavra é fiel e é digna de toda a aceitação e ajuda-nos a trabalhar e a lutar para isso mesmo. Te agradecemos pelos tempos que tivemos, já um pouco antes, a lutar por vários casos, por várias pessoas, por vários irmãos. Te agradecemos porque a tua palavra consola-nos neste aspecto, consola-nos e ajuda-nos e diz-nos até que, mesmo quando não sabemos como pedir, ou como falar, ou como dizer, sabemos que temos o Espírito a interceder por nós e de facto, só a tua palavra para de facto nos dar esta consolação, dar-nos esta esperança, dar-nos este descanso, a paz que muitos procuram e não têm, aqui encontramos, porque de facto a tua palavra é fiel. Te agradecemos por este tempo, continuas a guardar cada servo teu que aqui está e outros que também vão ouvir, que possas cuidar de cada um e que cada um possa ter esta convicção e esta certeza na sua vida. Pedimos isto e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos então o nosso estudo terminado e, se Deus quiser, domingo, a ceia às 10 horas.